Se você entrou nesse vídeo, é porque você não sabe remover as pessoas da tua vida com facilidade e você está aqui para aprender. E antes mesmo de te explicar o porquê que você deve remover as pessoas da tua vida com grande facilidade, aprender a desenvolver de fato, aprender a remover na real, eu preciso que você entenda que fazer isso não é um ato de frieza, não é um ato de falta de humildade, é simplesmente uma maturidade emocional, justamente porque um verdadeiro sinal de falta de maturidade emocional é quando você ainda se junta com pessoas que já não fazem sentido com a vida que você está levando hoje. Quando o passado te chama e você atende, sabe? Quando você se afasta daquelas pessoas que te fazem mal, mas uma hora elas te chamam e você corre atrás, sendo que está completamente desalinhado. Portanto, antes mesmo de você remover as pessoas da tua vida externamente, você precisa remover internamente, porque mentalmente, no teu subconsciente, você precisa deixar isso muito bem claro, pré-estabelecido. Essas pessoas não fazem sentido com quem eu estou me tornando. Me juntar com esse tipo de pessoa, participar desse tipo de assunto, dessa rodinha, já não convém. Isso não é sobre descartar qualquer e toda pessoa que não faz sentido mais com você. Não exatamente, mas é sobre você não participar de conversas, não participar de momentos que já não fazem sentido com você. É exatamente isso, entende? É você parar de se diminuir, é você parar de mentir pra si mesma, porque você já não é aquela pessoa, você já não quer estar naquele lugar onde você era acostumado a estar. Portanto, entendendo isso é o ponto principal para que você possa entender que existe uma grande diferença entre lealdade e apego. Lealdade é construída com reciprocidade. O apego muitas vezes é sustentado por medo, é sustentado por uma pressão, é sustentado por costume, por carência, justamente porque o nosso cérebro gosta muito de padrões. Portanto, é mais válido você continuar com pessoas que você já tem uma certa familiaridade, mesmo essas pessoas te tratando mal, mesmo estando desconfortável naquele lugar, não desconfortável 100%. Você tenta fingir mentalmente que você não está desconfortável, mas ali é confortável para você porque você já conhece aquelas pessoas. Para o nosso cérebro já existe uma familiaridade, já existe um ciclo, já existem laços feitos. Portanto, sair desse ciclo quer dizer desconforto para o nosso cérebro, porque, poxa vida, porque eu já tenho uma certa familiaridade com aquele tipo de pessoa. Sair desse núcleo, sair desse ciclo, sair dessa rodinha de amigos não me deixa confortável, eu não gosto disso. Mas mesmo você não gostando, é necessário, porque se você quer de fato crescer, você precisa cortar vínculos antigos. Não tem como, ó, não tem como, me escuta, eu tô falando de verdade com você, não tem como você crescer continuando no mesmo ambiente que te fez decidir crescer. Não tem como você crescer continuando com as mesmas pessoas do teu passado. Não tem como você buscar o crescimento, o teu próprio desenvolvimento, a tua autorresponsabilidade. Não tem como você se desenvolver como profissional e como pessoa continuando no mesmo lugar de sempre. E se em algum dia você acordou com uma vontade, um desejo imenso de mudar, mudar alguma coisa dentro de si, houve um desconforto para que a ação pudesse acontecer. Deixa eu te explicar direito. Na real, veio um desconforto, através do desconforto veio um pensamento, pós-pensamento veio a ação. E aí sim você fez, você concretizou. Mas voltar atrás por medo do novo é errado, sim. Portanto, fique nesse vídeo porque até o final dele você já vai ter aprendido a desafirmar laços que já não tem mais a ver com a tua nova vida, com o teu novo eu, que atrapalham o teu crescimento. Eu vou te ensinar até o fim dele a sair de amizades antigas e a remover qualquer pessoa da tua vida com uma grande facilidade. Sem ser uma pessoa ignorante, sem ser uma pessoa extremamente egocêntrica, sem ser uma pessoa que não liga para literalmente ninguém. Em primeiro lugar, eu sou cristã. Eu sou católica, apostólica romana e eu vou me apresentar agora. Eu me chamo Camille Telha, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu tenho 16 anos, eu sou mentora, sou empresária e sou criadora de conteúdo e trabalho com digital desde os 13 anos. Portanto, eu tenho uma bagagem em quesito de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional. Adoro falar de psicologia, comunicação, comportamento humano, marketing digital, marketing de conteúdo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, o teu lugar é aqui. E eu espero muitíssimo que esse vídeo te ajude. E se te ajudou, eu não sei o que você precisa fazer, mas deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo
e bora pro vídeo porque eu odeio enrolação. Você entende que a maioria das pessoas não sofre por falta de conexão, mas sim por tolerância ao que já não deveria existir? Tolerância, eu falo, a amizades de fato, a pessoas do teu passado, a familiares, a colegas que se dizem colegas, ou então até um trabalho que você sabe que você precisa largar porque já não te merece, um vínculo com X pessoa que já não te faz bem, ambientes que te drenam, pessoas que não respeitam o teu próprio processo, que ultrapassam os teus limites, mesmo os teus limites estando muito bem estabelecidos. Mesmo você se posicionando como uma pessoa que sabe muito bem o que quer, essa pessoa faz questão de passar, de ultrapassar esses limites. Portanto, quando eu falo de remover pessoas da tua vida com uma grande facilidade, é dessas pessoas que eu estou falando. Eu me refiro a essas pessoas em específico. Não estou falando da sua mãe, da sua vozinha. Às vezes elas podem falar alguma coisa pra você, óbvio que existem casos e casos, são casos de família, eu não posso me envolver, mas poxa vida, é a sua mãe, é a sua avó, é diferente. Mas voltando ao assunto, essas pessoas toleram esse tipo de situação porque tem medo. Porque tem medo de sair, porque tem medo de magoar o outro estabelecendo limites, porque tem medo de parecer a chata, porque tem medo de virar chacota no grupinho dos amigos, porque tem medo de quando sair virar fofoca do momento, porque enquanto está ali no grupo, ela dá risada. Isso tem um grande peso nesse quesito, porque ela tá no grupo, ela dá risada da piada sem graça que fizeram, porque tem medo de se posicionar. Falam da fé dela, ela fica quieta. Falam da trajetória dela, ela fica quieta, porque ela não quer virar o assunto. Mas só de você perceber que os teus amigos fazem fofocas das pessoas que eram desse núcleo, ou então pessoas que acabaram de sair, por qual motivo eles não vão falar de você quando você sair? Por qual motivo essas pessoas são confiáveis pra você? Eu vejo tantos adultos que lidam com isso e eu acho uma palhaçada, de verdade, porque você, que tem a tua autorresponsabilidade em dia, tem a tua disciplina, tem as tuas coisas muito bem pré-estabelecidas na tua mente, muito bem pré-estabelecidas mesmo, tem metas, tem planos pro futuro, confia em Deus, segue a vida certinho, fica tolerando esse tipo de coisa? Você não percebe que permanecer tem um custo muito maior do que sair? É óbvio que quando você vai começar alguma coisa nova, quando você vai fazer alguma coisa que requer um pouquinho de coragem, você fica meio insegura, você tem medo de fato, é normal, o teu cérebro é assim. Mas perceba que permanecer é a pior coisa, o custo é maior, você tolera isso e você acaba com a tua saúde mental. Tolerando isso, olha o que acontece. Você, além de acabar com a tua própria saúde mental, você acaba dando tchau para os teus projetos, dando tchau para tua autossuficiência, dando tchau para tua autoconfiança, porque por incrível que pareça, você pode falar: "Eu sou uma pessoa muito autorresponsável, eu sou uma pessoa que não é influenciável com facilidade", mas o ambiente te molda. O ambiente te molda. Escuta o que eu tô falando. A maneira como elas se comunicam vai te moldando aos poucos, por mais que você não queira. A maneira como elas se expressam te molda aos poucos. Portanto, molda sim. Ó, presta atenção. Eu tenho um tomate bom aqui na minha mão e aqui eu tenho 3 tomates ruins. Eu vou deixar os dois juntos. Os dois não, os 4 juntos. Tanto os tomates ruins quanto o tomate bom. Eu vou deixar na geladeira. Agora me diz, amanhã aquele tomate que era bom já não vai estar apodrecendo junto com os outros porque teve contato, porque ficou junto? Pois é, a neurociência também explica isso pra gente. Mas num sentido prático aqui é o seguinte, você é moldável sim. Você pode bancar a Durone e falar, não, não, eu sou a pessoa menos influenciável que você vai conhecer na tua vida, Camila. Eu prometo pra você, não, você é influenciável sim. Portanto, cuide dos teus pensamentos e cuide de quem está ao teu redor, porque querendo ou não, essas pessoas vão te influenciar. Se elas são pessoas piores que você, vão te fazer ser uma das piores também. Se elas são melhores que você tende a crescer. É o básico, é matemática básica, tem que ser a equação mais simples da tua vida, é tabuado. Só que sabendo que você é um ser extremamente influenciável, você precisa entender que toda relação que não evolui com você começa, aos poucos, a te puxar para versões antigas que você não quer que apareça. Portanto, ou você se afasta, se essa pessoa não crescer contigo, se essa pessoa não subir contigo, você se afasta, ou você deixa a pessoa te puxar para versões antigas e acabar com a versão que você construiu.
ou a versão que você quer construir. E ó, sendo sincera com você, isso acontece silenciosamente, não tem como você perceber do nada. Acontece silenciosamente na forma de pensar, nos teus hábitos. São coisas mínimas, são nos mínimos detalhes que você só percebe depois, colocando preconceitos na tua mente que antes não existiam na tua mente, que antes você lutou para tirar. Portanto, é assim que acontece. Agora a gente vai para outro ponto importantíssimo e inclusive eu já passei por isso. Quando você começa a crescer, inevitavelmente você muda. E algumas pessoas não vão te acompanhar, porque não faz sentido. Tanto que eu até fiz um vídeo falando sobre isso, de um rapaz que tá na barbearia e ele começa a falar com os amigos. Eu não sei que rapaz é, eu não sei que ciclo de amizades é esse, mas basicamente esse rapaz ele está com os amigos e ele tá cortando o cabelo e começa a falar do córtex pré-frontal. Vou deixar o vídeo aqui, mas basicamente. Explicando a história aí pros parça. Explicando sobre o córtex pré-frontal. É o quê? Córtex pré-frontal é um membro que tem aqui atrás da testa que faz nós tomar a nossa decisão, tá ligado? Aí quando você bebe um álcool, você inibe o seu córtex pré-frontal. Ou seja, tipo, se você tem decisão de fazer um bagulho e você não tem coragem, quando você tá com o córtex pré-frontal inibido, você tem. Por isso quando você vê os caras bebendo, os caras se viram malandros, os caras querem matar, Por quê? Tá com o córtex. Uma hora ou outra ele vai perceber que esse ambiente já não faz sentido com o que ele quer seguir. Essas pessoas já não estão tendo a mesma linha de raciocínio dele. Portanto, obviamente, ou ele fica para trás junto com elas, ou ele cresce e acaba deixando elas para trás. Inevitavelmente você vai precisar escolher entre a tua versão antiga e a tua nova versão. Você acha que quando eu comecei a trabalhar com digital, vou te explicar aqui da minha trajetória agora, sem falar muito sobre mim, porque eu não gosto de pessoas que falam só sobre si o tempo todo. Mas aqui eu preciso trazer um exemplo muito claro para você. Tô com sede. Quando eu era mais nova, eu posso dizer que eu tive uma adolescência um pouco precoce e posso dizer que eu comecei a evoluir precocemente também. Eu evolui muito rápido e tá tudo certo. A gente não questiona isso. São os planos de Deus pra minha vida e com toda certeza ele tem um plano pra tua vida. Eu falo isso e deixo bem claro justamente porque existem adultos e adultas que se comparam comigo, já falaram pra mim. Tudo bem que eu comecei a mentorar mulheres com o dobro da minha idade aos 14 anos, mas tá joia, cada um tem um plano, cada um tem uma trajetória e eu odeio que se comparem comigo. Na escola eu evito falar de mim mesma também, não gosto, já não gosto disso, mas as pessoas acabam descobrindo sobre a minha trajetória, etc, e se comparam muito, os adolescentes da minha idade, as adolescentes em específico, nossa, poxa vida, ela faz tudo, se desenvolve intelectualmente, eu não faço nada, eu sou só uma adolescente. Você tá certa de ser só uma adolescente, errada tô eu. Mas vamos lá, eu tive uma adolescência precoce, vamos supor que, vamos dar um exemplo da vida de Santo Agostinho, mas eu não fazia tudo que Santo Agostinho fez. Foi difícil, misericórdia, viu? Mas ó, eu era uma adolescente normal, como todas as outras, pensava em festa e tal, e menininho, e isso e aquilo. E essa adolescência durou pouco também, durou mais ou menos um ano e meio, dos 11 aos 13 anos, metade dos 13. E depois eu não sei o que aconteceu, pra ser bem sincera. Estou falando da minha conversão aqui também, porque Cristo tem 99% de participação. Na verdade, 100% de participação nessa história, porque tudo foi por conta dele. Eu só fui instrumento. Mas eu dormi de um jeito, acordei de outro, eu não acredito em virada de chave, mas eu vou falar o quê, se foi isso que aconteceu. Não lembro de exato, eu sei que eu fui dormir de um jeito, acordei de outro. Um dia eu tava querendo viver em festas, tomar todas que tinha pela frente. Eu não posso falar mentira também, mas eu era um adolescente normal. Joia? É isso. É a verdade. Eu vou ser muito sincera com você. Dormi de um jeito, nem sei se eu tinha bebido no dia, não sei o que aconteceu, e acordei de outro. Acordei querendo transformar a minha vida, a vida da minha família, aprender e buscar conhecimento. Em principal, buscar Deus. Acho que na mesma semana, ou até antes, na mesma semana eu fiz a minha primeira Eucaristia, eu já estava no processo da catequese, mas fazia obrigada, portanto, Cristo teve participação a todo momento. E depois que eu fiz a minha primeira Eucaristia, foi só pra frente. Foi isso. Eu me converti de fato. Demorou um tempinho, porque eu busquei entender, busquei estudar, mas eu mudei por completo do dia pra noite e comecei a buscar o que era certo pra mim, na minha convicção, porque não existe um certo e errado, mas o que agradava o meu pai. Portanto, agora voltando pro assunto do vídeo de fato, eu era uma adolescente normal,
Mas eu tinha amizades com pessoas mais velhas que gostavam das mesmas coisas que eu, bebida, festa e fofoca e não sei o que, e coisa que pobre gosta. Mentalmente, tá? Não confunda as coisas, não estou falando de classe social aqui. Mas tudo que não envolvia crescimento. Você acha que foi fácil pra mim no início largar a mão de todas as minhas amizades que, enquanto eu crescia, mostravam que estavam lutando por mim, que estavam apoiando o meu crescimento, davam uma dó de verdade, davam, nossa, mas você não quer crescer comigo, cara? Você não quer andar comigo? Eu precisei largar a mão de todos, porque não fazia sentido. Enquanto eu queria passar uma noite estudando, passar uma noite adquirindo mais conhecimento, tanto que foi tudo muito rápido, meu processo no digital foi muito rápido também, mas enquanto eu queria buscar crescimento, a fulaninha, o fulaninho, queria passar uma noite numa festa bebendo. E não era a minha praia mais, portanto eu tive que dar tchau, eu tive que me afastar aos poucos de todos. Eu não mantive quase nenhum na minha vida hoje em dia. E os que estão comigo hoje em dia são os que buscaram crescimento tanto quanto eu. E foi difícil sim, mas pior seria pra mim ficar onde eu estava. E até hoje, existem momentos que eu estou prestes a dar um grande pulo na minha vida, um grande pulo em tal área e a minha vida antiga simplesmente começa a puxar, começa a chamar como se estivesse aí, volta, volta só mais um pouco. Seja em pensamento, ou então, pessoas antigas aparecendo, é incrível como a vida funciona, eu não entendo essas coisas às vezes, mas é o seguinte, acontece. E é uma escolha tua, dar oi pra tua vida passada ou ignorá-la completamente e seguir na tua trajetória. Eu sempre faço isso. Às vezes eu passo uns 10, 20 minutinhos refletindo nas coisas que eu já fiz, nas coisas que poderia, no efeito borboleta, basicamente. Que eu poderia ter feito de diferente, mas não muda nada, é só uma ilusão. Mas você entende que nem todo mundo vai te acompanhar e tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a entender os teus princípios, ninguém é obrigado a entender os teus valores, ninguém é obrigado a te acompanhar, é a tua trajetória, como eu já disse. O problema é quando você tenta manter tudo igual para se manter confortável, porque como você sabe, crescer exige cortes. E não são cortes visíveis, obviamente, onde você se machuca. São escolhas conscientes que te fazem entender o que precisa ser encerrado naquele exato momento. E o que torna isso difícil não é a outra pessoa ou o teu grupo de amizades, mas é exatamente o significado que você atribui a essa situação. A ideia de que você deve manter, de que sempre foi assim, de que não é certo se afastar, etc. Só que crescimento não funciona em cima de obrigação emocional, funciona em cima de coerência, racionalidade, minha querida. Abrace a tua nova versão. Se aquilo não está alinhado com a vida que você está construindo, é simplesmente mais uma forma inteligente de se autossabotar. Existe um ponto em específico que eu preciso tratar também, ó. Nem toda pessoa que você vai se afastar necessariamente é uma pessoa ruim. Às vezes, como eu já disse, simplesmente não tem os princípios iguais aos teus e você vai precisar se afastar, porque senão você vai acabar se estragando. Entender isso tira completamente o peso da tua decisão, porque você não está julgando ninguém. Você está respeitando a tua decisão, simplesmente, porque as ações daquela pessoa são incompatíveis com as ações que eu quero manter na minha vida e basta. E outro ponto muito importante é que é o seguinte, pessoas que não têm critério nas relações normalmente não têm consistência nos resultados, porque estão sempre puxadas para dinâmicas que não sustentam o crescimento. Agora, quando você começa a ser mais intencional, mais seletiva com quem permanece na sua vida, tudo muda, porque você tem seletividade, ou seja, ninguém entra na tua vida com tanta facilidade, porque você tem os teus princípios muito bem estabelecidos. E isso é tudo. Quando você está com as pessoas certas, você ganha espaço mental, você ganha clareza, você ganha foco, você ganha sede de crescer. Sabe aquele desejo de fato de crescer, é isso que você ganha. E facilidade, como eu já disse, nesse contexto não significa insensibilidade, minha querida. Significa ausência de negociação interna quando a decisão já foi feita. Significa não prolongar aquilo que você já terminou, não insistir no que se mostrou incompatível, não criar justificativas para aquilo que você já decidiu. É parar de querer transformar decisões simples em despedidas longas e, ai meu Deus, tanto drama. Não precisa disso. Então para de querer transformar decisões simples em decisões confusas, decisões longas, simplesmente por medo de enfrentar o teu desconforto emocional. Eu espero muitíssimo que esse vídeo tenha te ajudado, e se te ajudou, fica nesse canal porque eu tenho certeza que você vai adorar e vai aprender muito aqui.